Vou me apresentar então. Eu sou o Tom Bueno, tenho 35 anos, quase 36. Sou repórter da Record TV, tenho mais de 15 anos de carreira em televisão. E o diabetes chegou na minha vida no momento em que eu oficialmente passei a ser um profissional da comunicação e trabalhar em televisão. Eu tinha de 20 para 21 anos, né? Ainda 20 anos, quando eu recebi o diagnóstico de diabetes tipo 1. Na época eu pouco sabia sobre a doença, né? Para mim existia apenas um tipo de diabetes e foi bem traumático o meu diagnóstico. Eu achei que eu fosse morrer, eu não tinha informação nenhuma, apesar de ser um comunicador e trabalhar com informação. E durante um bom tempo eu passei por várias etapas, continuo passando, porque cada dia é um dia, mas as primeiras experiências são marcantes, né? E servem também como aprendizado, mesmo a gente não sabendo lidar com algumas situações, algumas emoções. E hoje espero contribuir com todos vocês aí, falando um pouquinho dessa rotina e do que a gente sente, né? A gente pouco fala sobre sentimento, né? E como ele impacta no nosso tratamento, no nosso dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar e foi um prazer receber esse convite para poder compartilhar um pouquinho da minha rotina. Então, vamos lá. Ao vivo, em grupo, para centenas de pessoas. Vamos lá! Estado no meu divã hoje, né? Tom, vou até me posicionar de uma forma aqui bem tranquila. Sim, Vou ficar no divã. Bem à vontade, bem descontraído, como você vai ter esses 7 meses. Eu queria que você falasse para as pessoas compartilharem como que foi de sentir, como que foi esse processo que apareceu assim, porque nem sempre a aceitação, eu tenho comigo que a aceitação é diária, é uma decisão, né? Quando eu consigo olhar para frente e construir caminho. E quando que deu para você esse start que você falou assim, eu preciso cuidar disso, porque senão eu corro risco na minha vida? Ou não, ou foi direto, ou foi, você descobriu e já começou a estudar? Não, então, muita gente se engana achando que assim que eu recebi o diagnóstico, eu já comecei a aceitar o diabetes. Foi um processo longo e que durou 5 anos, só para vocês entenderem, né? Acho que a primeira sensação que eu tive quando eu recebi o diagnóstico foi de uma forma tão fria, como se fosse uma dor de cabeça. O médico só me avisou que eu estava com diabetes, mandou voltar para casa e procurar um endocrinologista na virada de ano, né? Então era quase que impossível encontrar um médico naquele período. E 2 dias depois eu já estava ofegante, eu não conseguia andar, não conseguia enxergar. Passei muito mal e acabei sendo levado para uma clínica especializada. E ali começou a minha luta para baixar a glicose e descobrir qual era o tipo de diabetes e como seria o tratamento a partir do diagnóstico, né? O primeiro sentimento que eu tive, Elaine, foi aquele sentimento de medo, de que a minha vida estava acabando. As pessoas falavam sobre diabetes e todas as referências eram coisas negativas. Isso não significa que o diabetes tem coisas positivas, mas tudo depende da forma como você enxerga o copo, né? Pela metade. Ele pode estar cheio, como ele pode estar vazio, da forma como você encara o problema. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu já imaginei que eu fosse ficar cego, que eu fosse para uma mesa de hemodiálise, que eu ia amputar um dos meus membros, né, uma mão, um pé, qualquer coisa, e até falecer, morrer, porque meus dias estavam contados. Porque o que as pessoas me traziam de informação eram coisas negativas, né, que são as complicações do diabetes, que não deixam também de ser uma verdade, né, se você não cuida do diabetes. Mas receber essa informação de uma forma fria, e eu não estava preparado para isso, porque ninguém está preparado para receber um diagnóstico de uma doença crônica sem cura,
eu não estava preparado para receber isso, eu nunca imaginei que aos 20 anos de idade eu receberia esse diagnóstico. Então, foi um momento de medo nos primeiros dias, assim, primeiros meses. Eu não sabia o que fazer. Cada um falava uma coisa e eu não sabia como agir. Aí, incluir aplicações de insulina, né, com seringa, a ponta de dedo. Foi todo um trabalho também muito difícil, porque furar o próprio dedo, na época estavam lançando as lancetas, né? Era uma novidade ainda, mas quando eu recebi o diagnóstico, me deram aquela agulhinha que furava o dedo. Então, para mim, foi muito difícil já eu mesmo furar o meu dedo. Aí eu tenho uma cunhada que é enfermeira, ela me ajudou nesse processo. Aí, depois do medo, veio a revolta, né? A revolta do tipo, vou morrer de qualquer forma mesmo, eu não quero nem saber do diabetes. Isso não significa que eu não aplicava a insulina, porque eu sabia da importância da aplicação de insulina, mas eu fazia apenas o que o médico mandava. E o que o médico manda não significa que está errado, mas cada um tem uma rotina e a gente precisa se conhecer. Sem autoconhecimento, a gente não consegue controlar e tratar o diabetes, né? E nos momentos de dificuldade, de hiper ou hipo, a gente entra em desespero. E é nesses momentos que a gente precisa ter calma e saber como agir, né? Porque a gente não vai para o pronto-socorro todo momento que tiver uma hipo e uma hiper. E aí eu tive aquela coisa de revolta, negação. Eu falava pouco com as pessoas sobre o diabetes, os mais próximos sabiam, mas eu não me expunha tanto, né? Até que 5 anos depois, durante uma reportagem em Goiânia, eu fui fazer uma matéria sobre falta de insulina e claro, sempre me colocava no lugar das pessoas, né? Porque eu costumo dizer que, claro, que a gente também encara dificuldades, mas eu me sinto uma pessoa privilegiada, né? De ter um trabalho e ter uma condição de pagar, mesmo sabendo que é um direito, que eu não precisaria pagar, porque é um direito garantido, que nós diabéticos temos acesso ao tratamento, né? Principalmente o diabetes, quem tem diabetes tipo 1. Mas eu sempre me senti mesmo privilegiado nesse aspecto, né? Não mais, não menos que outras pessoas, mas que com uma condição que desse para eu manter o tratamento. Sabia que muita gente não tinha essa condição. E eu sempre fui engajado nessa tentativa de usar o meu trabalho como forma de ajudar essas pessoas que precisavam de insulina e não conseguia. E foi durante a reportagem que alguma coisa me disse que eu precisava falar abertamente, publicamente, que eu era diabético. E aí, durante a reportagem, eu mostrei o vidro de insulina que estava faltando, que era o mesmo que eu usava, e falei da importância da insulina na vida das pessoas que convivem com diabetes tipo 1, principalmente, né? E que a falta daquela insulina significava também uma qualidade de vida ruim ou até mesmo o risco da pessoa morrer. E depois que essa matéria entrou no ar, muita gente começou a me escrever dizendo: nossa, você não tem cara de diabético. Nossa, eu vi a sua reportagem e fiquei impressionado. E ali eu percebi a carência da falta de acesso de informação e aquela troca também me ajudou na aceitação do diabetes. Como você disse, né? Todos os dias a gente tem que aceitar. E faz parte da aceitação também, às vezes, não aceitar, né? Entender que está tudo bem. Não dá para não aceitar todos os dias, mas em alguns momentos a gente não aceita e beleza. Tem que ter essa consciência, né, Elaine? Você sabe mais do que eu. E aí veio a aceitação e, com isso, a melhora na minha qualidade de vida, a melhora no tratamento, a busca pela informação e o desejo de levar a informação a tanta gente que não tem acesso ou que recebe uma informação que não contribui em nada, que apenas piora ou acaba dificultando a vida dessas pessoas, né, que são carentes de informação. Bom, uma pessoa escreveu assim aí: eu não aceito. E hoje me remeteu: nossa, tudo que se trata me leva a isso. Hoje eu estava com uma paciente que, por sinal,
parou com a medicação, né? E vindo na terapia, estava com uma queda novamente emocional tremenda. Eu perguntei, como que está a medicação? Ela, eu não aceito tomar medicação. Ela falou? Eu não aceito. Pensar que eu vou depender de uma medicação para estar bem e olhar para a vida de maneira diferente. E eu acabei, a gente conversando, falando, justamente sobre isso. Para aceitar, né? E ter aquela possibilidade de viver bem. Mas aí quando a gente fala de aceitação, as pessoas acreditam que vai acontecer que nem as coisas quando eu me disponho a buscar informação, desconstruir um pensamento enraizado, porque tudo que eu penso, ele vem para mim como realidade. Porque a gente se confunde, a gente faz uma fusão com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos não são reais. Pensamentos são só pensamentos, não é uma realidade, né? Eu posso, que nem eu falo, uma fantasia. Eu posso fantasiar aqui, que terminar essa live, eu vou para um jantar maravilhoso, depois eu vou pegar um avião, vou viajar. Hoje, o que me satisfazia muito? Acho que é dormir o dia inteiro. Eu dormiria o dia inteiro. Depois iria fazer compra, tal. Isso me traz um bem-estar, porque eu começo a imaginar uma cena que me faz bem, mas não é realidade. Como que se eu ficar pensando também o que o diabetes vai me causar, o que pode acontecer, também isso vai descarregar uma energia ruim, uma interpretação sempre negativa e também não vai me fazer bem, não vai me ajudar. E a gente começa a criar comportamento de esquiva. O que é? Fugir da realidade de ter que lidar com o diabetes. Tem muitas pessoas que me encontram, falam, ó, eu falei do teu canal, eu indiquei, mas a pessoa, ela não quer nem saber do assunto. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Quem está aqui nos ouvindo está nesse processo de caminhando para aceitação, porque está querendo ouvir. Concorda comigo? Concordo, porque na verdade nada mais é do que quando você busca informação e tenta entender, não significa que você precisa dizer para todo mundo, olha, aceitei. Porque assim, eu não tenho hoje problema para dizer, olha, eu sou diabético e tal, mas tem dias que eu não estou afim e também faz parte, né? Tem dia que eu não estou afim de falar para todo mundo, mas eu lido com o diabetes de uma forma natural. Por quê? Porque ele não é ele é uma parte importante da minha vida. E eu não tenho o que fazer a não ser cuidar e me tratar. E aí eu tenho caminhos. A vida é feita de escolhas, né? Então, na verdade, o meu caminho talvez seja não aceitar, fugir do problema e depois ter que encarar as complicações lá na frente, ou eu começo a trabalhar isso dentro de mim para que as coisas se tornem mais leves, né? Tem alternativa? É a pergunta que eu faço. Tem alternativa? Eu consigo curar do diabetes depois de um diagnóstico? Não, tudo bem, não aceitei durante um período, tudo bem, é como o luto, né, que a gente acaba vivendo. O luto é natural durante um período, aí ele vai poder me dizer isso. Mas por um tempo muito longo, né, prolongado, se torna um problema. Sim. E aí, qual o caminho que você quer seguir? Eu sei que é duro, às vezes a gente não tem a resposta na hora, mas diante de um problema que a gente tem que considerar que é grave, porque tem impacto direto na qualidade de vida, a gente tem que fazer as nossas escolhas. E aí tem uma pergunta muito legal do Rafael, que é um jornalista de Campinas, ele é do Sul, mas ele trabalha em Campinas. Ele pergunta, quem convive com um diabético pode auxiliar de alguma forma no processo de aceitação ou entendimento da importância de se cuidar? Como que uma pessoa, né, consegue ajudar quem não tem diabetes, mas convive com quem tem? Porque às vezes também é uma linha tênue, né? Quando você começa a tentar ajudar, o outro pode entender que aquilo virou uma obrigação e aquilo virou uma chatice e aí vira um problema maior. Porque a intenção eu sempre falo, né?
quando a gente ama muito alguém, que a gente entrega tudo para aquela pessoa, e depois fala, eu fiz tudo e a pessoa não valorizou. Eu sempre questiono, o tudo era o que ela queria receber? Ou eu dei tudo? Eu fiz tudo. A gente acha que sabe que o outro quer. E as pessoas que estão ao nosso redor, os familiares, também. Então ficam, porque pelo amor, então eu vou fazendo tudo em tom ameaçador, em várias questões, e eu preciso estar junto. Muitas vezes o maior auxílio é, se nós temos o hábito, todo mundo, de tomar refrigerante, todo mundo para junto, né? Para eu estar lado a lado aquela pessoa entendendo e não tendo esse impacto. Também é uma ativação de comportamento dentro da família. Que lógico que ninguém passa pelo que eu estou passando. Então você pode falar para mim, mas você não passa. Como nós estamos conversando aqui agora, você está falando para a tua experiência, desenvolve mais empoderamento de quem está ouvindo, porque a pessoa se identifica. É um grupo, né? É pertencimento. Esse grupo sabe o que eu faço, né? O Tom sabe o que eu faço. Minha mãe, meu pai não sabe o que eu faço, mas amam. Estão ali num aspecto de cuidado. E a família também precisa ser cuidada, precisa ser informada, porque, na verdade, tudo é em base de muitos mitos, muitas informações desatualizadas, né? Nós temos informação da até a década de 80, de cuidados com diabetes, que nós estamos aí, evoluímos muito. Lógico que nós temos diferença de classes sociais, tudo. Mas tudo está em base de quê? De informação. Informação de qualidade. E estar próximo de pessoas que você segue, que tem isso, que nem o seu trabalho de informação, de saúde mental, que passa pela mesma experiência, me faz olhar para as possibilidades. Não como um conto de fada, que nós não estamos falando aqui que é 1000 maravilhas conviver com diabetes. Como não é 1000 maravilhas perder uma pessoa que a gente ama, passar por luto, perder emprego, estar sem dinheiro. Tem várias coisas na vida que não é 1000 maravilhas. Eu costumo dizer uma coisa, Elaine, não sei se você concorda, mas, por exemplo, quando a gente chega nesse mundo para viver, a gente vai enfrentar vários obstáculos. Muita gente tem outros problemas que não é o diabético, né? Esses problemas não é o diabetes, mas esses problemas são outros que, querendo ou não, tem impacto no dia a dia das pessoas, na saúde das pessoas. Então, se colocar numa situação de vítima, identificar se você está numa situação de vítima, também é importante, né? Para poder tomar os primeiros passos, né? Dar os primeiros passos. Sim, porque a vitimização me paralisa, porque eu sempre me coloco como se fosse diferente, se pudesse ser diferente, e a gente automaticamente, quando algo vem até nós que a gente não quer, o primeiro passo é isso. Eu não merecia, eu não queria. Então a gente fica nessa condição e não consegue olhar para possibilidades. Recentemente eu passei por isso, de uma questão, quando eu percebi que eu falo, autoconhecimento é isso, você perceber para onde seus pensamentos estão te levando e para onde você está indo. Você percebe que a sua energia começa a cair imediatamente. Esse ano eu passei por um processo de investigação de um outro problema de saúde, que eu até compartilhei com você, com o Tom, que eu estava conversando, e a glicemia fez uma bagunça, porque eu fui agora, estou na reta final aí, e é 100% de chance de eu estar com endometriose. E eu fiquei junto com o meu endocrinologista e muitas dores. Gente, que dor que é isso aqui? Falei, pelo amor de Deus. E a primeira coisa, quando eu passei mal a primeira vez, eu falei, mas isso? Tipo, não, mas essa não, né? Eu tô no momento da minha carreira, de muitas coisas acontecendo, eu já comecei a falar. Como que eu vou parar? Como que vai acontecer tudo isso? Começa a vir, porque a gente começa a se colocar lá no futuro. Como que eu vou lidar com isso agora? Então, eu criei muito mais problema do que realmente é um problema. É um problema que eu estou tratando. Mas eu criei muito mais. E nesse momento que eu comecei a me ver como essa vítima, como essa coitada, que eu não era, aí você lembra que eu falo, toda vez que você está passando por uma coisa, você lembra de tantas coisas que até
eu brinco que até aquele menininho que você gostava do prezinho, que te desprezou, você lembra dele nesse momento, parece que a energia da gente cai mais ainda. Nossa, mas a vida me reserva muitas coisas ruins, muitas surpresas ruins, porque a gente não consegue elaborar. A gente está aqui vivendo essa história, cada um tem um caminho, tem uma distinção, mas imediatamente quando eu percebi, falei, opa, deixa eu voltar para cá, buscar solução, entrei em contato com o endócrino, estamos numa equipe, né? Não tive mais nenhuma crise depois que o tratamento engajou e estamos verificando qual que vai ser as possibilidades, se vai ser cirurgia ou não. O diabetes descontrolou? Sim. Minha glicada subiu? Sim. Mas agora esse mês já estamos assimilando, estamos acertando os detalhes para ver como que vai ser o tratamento. Mas se eu me coloco como vítima, como que eu vou ficar? Eu não vou conseguir me sustentar. Então, essa coisa da vitimização na vida é paralisante. E fugir do problema também não vai resolver, só vai piorar a situação. Não né? vai, não vai. Ó, os meninos do Diabéticos da Ilha escreveram assim, olha, já quis muito não ter o diabetes, mas por outro lado, esse universo me proporcionou conhecer muitas pessoas bacanas. Lógico que às vezes tenho minhas negações, até porque nem tudo são flores. Como nada na vida, né? Felizes para sempre? Não, felizes, né? Para sempre é relativo. Porque eu falo assim, felicidade você só descobre que você tem quando um momento que você está muito infeliz. Então a gente não consegue dimensionar. A frase é real. Puxa, eu era feliz e não sabia. Porque a gente não consegue dimensionar. Aquele pico máximo de algo que a gente tem, que nos deixa... Claro, eu queria estar nesse momento aqui para sempre na vida, não existe. Não existe. São momentos, né? Sim, e tem outra questão também que eu acho que muita gente acaba se colocando, e isso não é uma crítica, é uma realidade, na verdade. E eu me incluo, eu acho que a Elaine também. Quando a gente tem uma doença crônica e convive com ela, em alguns momentos a gente se sente sozinho. Sozinho por quê? Porque, no fundo, todos nós somos sozinhos, né? Nós temos que tomar nossas atitudes, nossas decisões, fazer as nossas escolhas. E quando a gente tem uma doença crônica, a gente, às vezes, potencializa esse sentimento. Eu estou falando por experiência própria, da solidão. E aí você se sente sozinho na hora de medir a glicose, na hora de ter que aplicar insulina na frente das pessoas e tudo mais. Não significa que esse sentimento não exista, mas às vezes a gente dá um valor maior do que ele de fato merece. Lembrando que, independente de ter ou não diabetes, cada indivíduo é sozinho, né? A gente nasce e a gente vive, ninguém pode tomar, a não ser quando a gente é pequenininho no colo, né? Mas depois disso, quando a gente começa a andar, a gente já faz as nossas escolhas, né? Então a gente não está sozinho. Lembrando que as pessoas também têm outros problemas. E só com diabetes são cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil. Imagina se todo mundo abandonasse o tratamento, né? Hoje já pesa nos cofres públicos, nós estamos tendo por falta de informação, né, que prejudica tratar das complicações crônicas, é muito mais caro do que tratar da própria doença. Então, a gente passa por um caminho que não é efetivo nem economicamente, nem na qualidade de vida, porque a grande questão é, ninguém morre de diabetes. Não tem nenhum atestado de óbito que se morreu de diabetes. É das complicações. E não é muito claro isso, é num tom de ameaça. Então, eu sempre falo isso, quando eu leio qualquer coisa que fala o bom controle diminui as chances de complicações crônicas. Então, está posto, não quer dizer que elimina as chances. Então... E a gente não tem controle 100% de nada. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, né? E isso independente de uma doença ou não. A gente vive querendo controlar o futuro e a gente não tem controle de nada. A gente tem que viver o agora. E como a gente vive o agora? Fazendo o nosso melhor. Fazendo o que a gente tem como verdade, né?
o melhor caminho. E tudo bem se nesse momento você falar assim, não, hoje eu não estou afim. Mas tem que ser um não afim consciente, sabendo que não pode durar muito tempo. Porque durar muito tempo pode ser um caminho sem volta. Aí você entra no processo de estagnação, porque se eu penso sempre no meu futuro, que eu posso ter, eu não vivo o momento presente, porque eu sempre estou pensando em algo que pode acontecer. Aí que entra a técnica de mindfulness, foi uma das coisas que me ajudou no controle do diabetes, nessa questão que era muito incômoda para mim. Toda vez que eu, como educadora em diabetes, com 2 anos de pós-graduação, eu estudei muito sobre a doença em si. Então, a doença física mesmo. E toda vez que eu lia qualquer artigo que estava escrito isso diminuía, dava aquele aperto no coração. Mesmo eu tendo uma boa glicada, eu sabia que eu estou num grupo de risco, né? Faz parte. Mas isso deu a entender que o momento presente é o que eu estou fazendo agora e vou fazer dele da melhor maneira possível, diminui essa ansiedade em questão de futuro. Agora, a não aceitação que todo mundo coloca, o diabetes é uma doença muito ruim. Doença é ruim. Tudo que nos limita, que nos impõe algo que a gente não quer fazer, é ruim. E ele nos lembra o tempo inteiro. Mas quando a gente passa por um processo de educação também, isso não se torna um peso enorme. Mas também a rigidez que a gente tem, 880. Ou eu faço 100% ou eu não faço 100%. E tem dia que a gente não está bem. Tem dia que você não vai optar por 2 bis. Você come a caixa. Para quem aguenta fazer isso. Eu já tomei insulina para tentar comer a metade, daí eu vi que já não dava mais para mim, né? Mas tem dia, porque emocionalmente a gente está mais abalado, tem dia que você não quer fazer, não quer medir 5 vezes por dia, não quer olhar a glicemia toda hora, saiu da sua rotina, você vai para uma viagem, a gente esquece, porque sai da nossa rotina, daí percebe no momento que você está com uma hipo ou algo parecido, que nem eu comentei que seria a minha próxima pergunta, como reagir num contexto profissional que você está e você sabe que você tem uma hipo, às vezes você fica pálido, começa a tremer, ou às vezes não, mas o raciocínio fica lento e você não quer expor isso para as pessoas, mas é preciso, porque eu sei para o caminho que eu estou indo. Então, profissionalmente, todos que são diabéticos passam por isso. Como eu comentei no começo, eu passei por isso hoje. Eu tive que pedir licença, tive que parar e tive que fazer uma ponta de dedo, porque passou desapercebido. Não tomei o lanche, e quando eu percebi, eu já estava com hipo, né? Tem uma pessoa que comentou o seguinte, Elaine, para mim, o não conseguir controlar questões futuras é o que mais pega no diabetes. E, na minha opinião, eu já vou emitir minha opinião no sentido de, na verdade, qualquer questão futura, seja de diabetes ou não, a gente pode projetar, a gente pode idealizar. Agora, se isso vai acontecer, só na hora que chegar o momento de viver o presente a gente vai saber, né? A vida é o agora. Não tem. A gente não tem controle por algo que ainda não aconteceu. O futuro é amanhã, ele ainda não aconteceu. É lógico que eu projeto, eu trabalho, eu estudo, eu tenho planos, mas eu trazer um futuro como se eu estivesse vivendo hoje, porque a ansiedade patológica, ela é isso. Eu começar a viver uma realidade que ainda não existe. Isso é muito claro, gente. É só a gente perceber quantas vezes você passou a noite inteira preocupado, tentando resolver um problema no outro dia, e você fez tantas possibilidades de resolver aquilo, chega no outro dia, você resolve tão rápido que você fica com cara de ué, mas não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. E a gente resolveu rapidamente, mas a gente criou muito mais coisas na nossa cabeça. E a gente está provocando essa reflexão, mas isso não significa, né, Elaine, para deixar bem claro, que nós não passamos por isso também em alguns momentos, né? Por mais que tenhamos consciência, somos seres humanos e em alguns momentos a gente se depara com esses questionamentos, né? Eu sou sozinho, às vezes eu me sinto sozinho, às vezes eu me sinto, aliás, envergonhado. Sinto, não significa que isso me representa, aquele sentimento me representa. No dia a dia, um balanço
eu não tenho vergonha, eu não me sinto sozinho, eu não tenho uma angústia por conta do diabetes. Mas isso também não significa que em alguns momentos isso vá aparecer, né? E está tudo muito ligado ao momento em que você está vivendo, né? Alguém falou sobre tristeza. A Elaine sabe, recentemente eu passei por um momento de muita tristeza, enfim, para digerir tudo que estava acontecendo. E naquele momento, o diabetes ficou em segundo plano. E eu tive essa consciência. Eu tive essa consciência. E eu precisei respeitar. Porque se eu não vivesse aquilo, eu também não ia conseguir controlar o diabetes. Mas foi por um período curto. E dentro da falta de controle, eu tentava ter o controle dessa situação naquele momento. E ocorre, e vai acontecer com a gente. Eu fico muito preocupada em várias questões, eu fico, assim, uma preocupação que eu tenho das pessoas olharem para mim e ver como uma pessoa que acorda sorrindo para a vida, sorrindo para o diabetes, sorrindo para tudo, e a vida não funciona assim. Eu falo que a gente não é nada 100% o tempo todo. Eu tenho uma metáfora que eu sempre utilizo com meus pacientes, que eu sempre pergunto, daí eu até levo para vocês em casa. Num jogo de xadrez, eu sempre pergunto, se eu perguntar para você, Tom, quem é você num jogo de xadrez? Qual peça que o Tom é? O que você me responderia, Tom? Numa peça de xadrez, quem eu seria? Nossa, que difícil. Quem eu seria, gente? E agora? E agora? Eu passo a pergunta para você. Eu sei qual é a resposta, mas como? Os pacientes falam a rainha, o peão. Alguns falam assim, qual que é a peça mais perdedora que tem no jogo? Sou eu. Né? E no, Então, no fundo, é uma visão distorcida, né, que nós temos. depende de cada um. Por quê? Porque quando a gente fala isso, cada um responde segundo o seu quê? A sua vida, o seu contexto. E quando eu falo isso, é provavelmente para trazer justamente essa reflexão que dentro do jogo do xadrez, nós somos o tabuleiro. É o que sustenta todo o jogo que está acontecendo aqui, que é o contexto. E que nós estamos aqui falando com o Tom, que é jornalista, que tem um canal, um diabético, a Elaine Rosa, que é psicóloga, que é casada, são conteúdos de quem eu sou. E dentro desse conteúdo é ser diabética, é minha experiência com o diabetes. Mas isso não denomina a minha vida de superação em todas as áreas, porque eu superei. O diabetes me ensinou, sim, a perseverança, me levou para as outras áreas, né? Conseguir ultrapassar, conseguir conquistar, até mesmo na questão de disciplina. Mas todos nós temos um comportamento, tem um comportamento em função dentro de um contexto. E esse contexto é o que me capacita ou que me limita. Então, eu não tenho condições de olhar para uma pessoa que está falando para mim, olha, eu não aceito porque ela tem um contexto, ela tem uma história. E às vezes o diabetes é só uma vírgula. Às vezes são tantas coisas que vêm na história da vida dessa pessoa, quando chega o diabetes, a gente tem que eleger algo que está ruim na nossa vida, mas o contexto da nossa vida, por isso que eu falo, é olhar o todo. Por isso que o autoconhecimento, todos os dias, cada processo que nós estamos, como que a gente vai encarar? Como que a gente vai lidar com aquilo? Então, falou assim, eu tive que deixar o diabetes em segundo plano. E esse segundo plano, a gente também quer muitas vezes vivenciar outras experiências, outras coisas, ou uma parte profissional que a gente está se dedicando muito, não dá tempo de se dedicar 100% ao diabetes. Só que a gente tem que prestar atenção sempre o quê? O tempo. Que eu tenho algo que pode me comprometer, né? Pode comprometer a minha saúde física. Essa consciência, eu entender que eu não estou bem, eu preciso me acolher, eu preciso me respeitar, mas dentro dessa limitação eu preciso o quê? Estar em contato com o meu médico, com amigos, com pessoa que me ama, que às vezes me puxa, fala, ó, vem para cá,
Vamos, porque esse caminho agora, diante da situação que você está vendo, o óculos está meio embaçado. Você colocou um óculos escuro, não está conseguindo enxergar, né? Só está vendo todas as limitações do diabetes, ou só está vendo todos os problemas, né? Ou está se colocando como vítima demais da situação e não consegue ver nada de solução, né? Porque a gente vai problematizando. Então, eu acho essa metáfora muito importante da gente entender isso. Tudo que a gente está fazendo na vida, no meu trabalho aqui nas redes sociais, o seu trabalho, é uma peça nesse tabuleiro. Mas esse contexto, ele vai mudando, né? Esse tabuleiro que somos nós, ele vai mudando à medida que vai mudando a dinâmica da vida também. Eu queria agora ser diabética se eu fosse passar por uma cirurgia? Não, preferiria 1000 vezes não ser diabética, porque passar por uma cirurgia dentro desse contexto é muito mais criterioso, né? Mas também faz parte da minha experiência de vida, que eu já passei dos 45 anos, é propenso, né? É muito peculiar nessa fase de idade, e eu vou olhar para as possibilidades. Mas me limita, me dá medo? É óbvio que sim, mas o que eu alimento? Porque o que eu alimento, ele pode sustentar, ou também ele pode tirar todas as minhas forças para olhar para a vida. Daí eu fico olhando somente as circunstâncias. E nunca olho circunstâncias boas, a gente nunca fixa, a gente olha para circunstâncias ruins. Então, dentro dessa fase que você está agora, como que você já está se achando nesse momento, Tom? Eu acho que eu já entendi que para eu ter um equilíbrio, e aí eu falo equilíbrio emocional, bem estabelecido, eu preciso controlar o diabetes, que é uma parte. Eu não considero que o diabetes seja o centro. E identificar cada momento que eu estou sentindo. Por quê? Às vezes a gente entra num automático e a gente não para observar o que a gente está sentindo no momento. A gente fica fazendo projeção. E aí vem angústia, ansiedade, vem todos os sentimentos que, na verdade, eles não ajudam, eles só vão atrapalhar, né? Eu acho que, claro, existe um sentimento ali que você tá percebendo, que se você identifica e fala, tudo bem, é isso, preciso viver isso agora, é uma coisa. A partir do momento em que você tem esse sentimento, você não identifica e começa a viver e tentar controlar o futuro, aí se torna um problema. Então, na verdade, cada dia é um dia. Eu falo assim, beleza, nesse momento estou bem, estou em paz, estou conseguindo controlar meu diabetes. Amanhã, daqui uma hora, vai ser um outro momento. Então, eu tento não ficar projetando muito no futuro, porque eu não vou conseguir ter o controle do futuro. Eu vou conseguir fazer o meu melhor agora. E o resultado eu vou saber só na hora que o futuro virar presente, né? A vida só acontece no agora. Acontece. Não sei, a gente acaba projetando demais, né? Tudo no futuro, porque eu acho que faz parte, a gente idealiza, a gente cria expectativa, mas e também entender isso é importante, né? Tipo, tudo bem, eu criei uma expectativa, ponto. Agora, fazer com que esse momento ruim se estenda por um período longo, eu entendo que só vai me trazer prejuízo. Então, dentro do que for possível, eu vou tentar trazer mais leveza para minha vida, porque só assim eu vou conseguir viver de uma forma saudável e saudável que eu digo em todos os aspectos, tá? E controlar uma doença crônica como o diabetes. E mais uma vez eu reforço, talvez você tenha outra opinião, eu acho que vale o debate. Para mim, o diabetes não é o centro, ele é uma parte. Eu tenho que, para mim, ele é uma vírgula. Tem uma história antes e tem uma história depois. Eu até tenho isso no meu livro, que eu sempre tive isso muito claro para mim. Tem uma história da Elaine antes e a história da Elaine depois.
continuou e está sendo descrita, e se tiver uma página amanhã, eu estou fazendo do meu hoje para que ela seja de uma maneira que agregue para mim valor, agregue para mim sentido de tudo que estou fazendo, mas ele não é o centro em nenhum momento. Ao contrário, toda vez que eu olho para o diabetes como autocuidado, eu começo a olhar para a saúde. Eu sempre falo que hoje eu olho para questões de saúde. Eu não teria coragem de investir em questões que eu invisto hoje em saúde se não fosse o diabetes. Hoje eu tenho muito mais. Eu posso também reforçar isso? Quando você fala uma vírgula, quando eu paro e penso na minha vida antes do diabetes e depois do diabetes, claro que eu não posso também florear dizendo que é mil maravilhas, mas sem dúvida nenhuma o diabetes me fez olhar para a saúde de outra forma. Eu me considero uma pessoa muito mais saudável hoje do que 15 anos atrás. Eu também. Não é legal ser diabético, não é legal ser diabético, mas é a forma como você olha, né? Encara um problema. O problema ele pode te paralisar, ele pode te derrubar e ele pode fazer você avançar. E dentro das dificuldades, de tudo que a gente encontra, dos riscos que corremos, mas todos nós corremos a partir do momento em que estamos aqui vivendo, pode acontecer de tudo, né, na nossa vida. Eu acho que quando se tem uma doença crônica e não tem muita alternativa, né, não tem cura, né, nesse caso não tem cura, ou eu vou viver sem qualidade de vida, me deprimindo, me colocando como vítima, ou eu vou tornar isso algo que deixa a minha vida mais saudável. Sim. É aquela outra frase que eu coloquei para mim como um guia, né? Eu tenho uma doença, mas eu não preciso ser doente. Você sabe o que eu costumo dizer? Você falou assim, eu não vou morrer de diabetes. Há muito tempo eu falo isso. Eu posso morrer com o diabetes, se até lá não tiver cura. Mas morrer de diabetes, eu não vou morrer. Porque isso é a consciência de quando nós estamos se cuidando, principalmente quando está aqui na mente, né? Eu estou fazendo tudo. Por que eu vou planejar algo ruim se está ao meu alcance aqui? Eu estou fazendo, estou vivendo, isso tem sido prazeroso para mim. Cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, fazer atividade física. Gente, são uma das melhores. Hoje, na saúde mental, eu trabalho diretamente com uma psiquiatra. Gente, existe um cardápio de alimentação do lado que ela está indicando para qualquer doença. E na maioria dos transtornos psicóticos, neuróticos, está sendo cortado o açúcar. O açúcar é o primeiro da lista. Corta o açúcar. Então, ou seja, também contribui. Se a gente tem essa alimentação, a gente está contribuindo com a saúde. Então, quando eu começo a olhar para isso, eu saio desse papel de vítima para todo mundo que está caminhando que não é para a saúde. Visto que nós estamos aí vendo o aumento de tantas outras doenças crônicas. Então, é o quê? Está próximo da informação. Que eu começo, quando eu estou com informação, eu começo a ter essa coisa de o que estão me vendendo, né? O que a sociedade sempre me colocou que é liberdade, e o que é realmente liberdade quando eu invisto em saúde. Porque a idade, a terceira idade aqui, né? A pirâmide vai virar, gente, né? Porque daqui a 20 anos nós vamos ter mais idosos no Brasil, né? E vamos ter nós. E isso vai ser a qualidade de vida do que nós estamos semeando hoje. Você sabe que na websérie que a gente produziu, Sim Diabético, que está aqui no IGTV, inclusive a Elaine participa com muitas informações em cada episódio, né? No episódio extra, além de cada história, a gente tem a história da Dona Cecília, que é quase uma centenária, né? E ela fala uma coisa que me chama muita atenção, que ela diz o seguinte: se eu ficar pensando só no diabetes, eu vou arrumar uma encrenca. Porque aí a vida se resume ao diabetes, né?
E a gente percebe que muitos pais e muitas pessoas que convivem com alguém que tem diabetes acabam fazendo com que o diabetes se torne maior do que qualquer outra coisa da vida, né? Ou até maior mesmo que a própria vida, né? Porque uma criança ela vai passar por várias etapas, como a cada dia que a gente está vivendo aqui, a gente está aprendendo, crescendo, evoluindo e conquistando alguma coisa. E a partir do momento em que a doença passa a ser o fio condutor da vida, aí parece que nada tem sentido, né? Para quê? Porque você começa a olhar somente para as limitações e não olha para as possibilidades, não consegue olhar para a saúde. Porque tudo que fica 100% em nós, tudo que fica centralizado em algo, eu perco o olhar para tudo que está acontecendo ao redor. É a mesma coisa a gente fazer o mesmo caminho todos os dias, viver no automático, e determinado dia você está andando numa pedra, você percebe uma árvore linda que está florindo. Gente, eu nunca vi essa árvore aqui. Eu passo anos. Sim. Atenção Pleno Mind faz isso com a gente. Hoje eu passo por alguns lugares e falei, nossa, eu nunca tinha percebido que tinha essa planta aqui perto da minha casa, nunca tinha percebido que tinha essa árvore, porque eu estou mais atento, meu olhar está vendo o que está acontecendo ao redor. Se eu fixo a ideia em algo, a vida vai ser somente aquilo. Vai ser somente aquilo, né? Aí eu passo que meus stories é só isso, aquilo é só que a vida não é. Por isso que fala, faz parte do meu contexto. O que eu puder ter de empoderamento, de estar, mas com pessoas diferentes também, participando de outra história, de outras situações de superação que não está somente no controle do diabetes, como pessoas que têm fibromialgia, que vencer um câncer, tudo é aspecto que nos leva a pensar, né? O que eu mais amo ler é a biografia. Eu vejo a dificuldade do outro e passou, eu falei, cara, como eu consigo passar pelas minhas também? E esse é o aspecto da vida. Agora, tudo que torna o centro da minha vida direciona o meu olhar. O que direciona o meu olhar toma o meu coração. O que toma o meu coração vai invadir meus pensamentos e automaticamente meu comportamento. Então, sim, e olha só uma coisa simples: quantas pessoas estão aqui aprendendo e evoluindo nesse momento, ouvindo esse debate, ou abrindo dentro dessas pessoas um momento de reflexão, né? E quantas outras pessoas não têm essa oportunidade, né? E claro, gente, reforçando, não é legal ter diabetes, ninguém está dizendo isso, mas é importante olhar que diante de tudo isso, das dificuldades, a gente pode usar uma doença crônica como evolução também, né? Como algo que agregue e faça a vida ter mais sentido, mais qualidade, uma saúde, maior qualidade e tantas outras coisas mais. Então, só da gente parar e pensar quantas centenas de pessoas passaram por essa live e quantas pessoas puderam aprender num bate-papo nosso. Que se a pessoa não tivesse ligação nenhuma com diabetes, talvez não estaria aqui. Não traria isso que a gente está falando do diabetes como uma vírgula, mas é de várias instâncias na sua vida. O que toma o meu coração, toma o pensamento, toma a minha emoção e eu me comporto assim. Então, a gente precisa nos alimentar, né? Olhar para a vida com outras interpretações. Aí eu consigo fazer o movimento contrário. Eu me comporto, eu sinto uma emoção diferente diante daquele comportamento e eu vou mudando o meu pensamento, a minha interpretação. Sim. Né? Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Nós somos seres humanos nesse jogo da vida e a gente vai aprendendo aqui com uma situação, de repente acontece algo na vida e a gente não sabe como lidar com isso. Me perdi e agora eu falo, sempre quando eu estou com os pacientes que acham que já estão bem, né, que já querem se dar, né, dispensa da terapia, que tem, que não está tudo ok, eu falo assim, ó, eu sempre falo que não existe alta, eu não penso em alta em terapia. Por quê? Porque a vida não é assim, a vida tem seus altos e baixos. Daí eu falo que de repente a vida chega com um soco no estômago, que a gente
que é algo que a gente fala, não sei lidar com isso. Como que eu faço? Eu falo, então aqui está a sua âncora. Volta para a sua âncora, vamos criar flexibilidade psicológica para poder lidar com isso e voltar para o jogo. E ó, eu falo por experiência própria, fiquei quase 3 anos sem fazer terapia e quando eu retornei eu percebi que muita coisa fui deixando passar, fui colocando debaixo do tapete e como faz diferença quando você tem esse momento de reflexão, esse momento de se olhar, de se conhecer, né? A gente às vezes busca a felicidade fora, mas a felicidade está aqui dentro, né? Então, nada importa se você não buscar um sentido, um propósito aqui dentro, né? É de fora para dentro e não, é de dentro para fora, não de fora para dentro. É o interno que muda o externo. É. Então, só tem 3 minutos para a gente poder terminar. Vamos encerrar, vou contar rapidinho que eu já tive sessão de hipoglicemia ao vivo e aí eu tive que medir rapidinho, pedir para eles me deixarem um tempinho a mais ali, porque eu estava tendo hipoglicemia. Durante teve que passar mais tempo, teve que mandar mais comercial que melhorar aqui. É exatamente isso. Durante a cobertura da morte do cantor Cristiano Araújo, eu tive uma hipoglicemia durante uma transmissão. E se não fosse meu cinegrafista, que tinha sido a primeira vez que a gente já saiu, a gente nunca tinha gravado, foi a primeira vez. Ali iniciou uma parceria para a vida, que é o Sergião. Ele me socorreu com um copo de refrigerante com açúcar. Já aconteceu de eu estar viajando e a insulina estragar e eu não ter levado uma reserva e tive que sair correndo para uma cidade mais próxima que tivesse estrutura, uma farmácia para poder comprar insulina. Já aconteceu de eu achar que tinha insulina de ação longa, a Lantus, por exemplo, na manhã eu ver que não tinha, e aí eu tenho que fazer administrar um momento para conseguir comprar essa insulina. Várias situações, mas eu nunca me senti desamparado. Eu acho que o diálogo faz parte de tudo isso. Eu quero agradecer o carinho de você, a oportunidade de participar do seu divã. Espero ter contribuído com informação e com esse bate-papo. Também, Tom, quero agradecer imensamente um carinho enorme que eu tenho por você, cara.